Minha filha me mandou uma mensagem de voz por engano, e o que ouvi me fez chorar como nunca antes. Naquele momento, sentada sozinha na cozinha do apartamento minúsculo para onde fui empurrada, percebi que tudo em que acreditei durante 68 anos poderia ter sido uma mentira. O telefone ainda estava na minha mão, tremendo. A voz da minha própria filha ecoava na minha mente como uma punhalada afiada, cortando cada pedaço de esperança que ainda restava em mim. Mas antes de continuar, inscreva-se no canal e comente de onde você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Sua presença aqui significa muito para mim, e saber que não estou sozinha nessa dor me dá forças para continuar. Meu nome é Lúcia, tenho 68 anos, e por muito tempo acreditei conhecer minha família. Acreditei que o amor que dediquei durante décadas seria suficiente, que o sacrifício seria recompensado, que sangue, no fim das contas, era mais espesso que água. Estava enganada. Passei a vida inteira construindo um lar. Casei jovem, aos 22 anos, com Roberto, um homem trabalhador que conheci na igreja do bairro. Ele era contador, ganhava modestamente, mas tinha um coração do tamanho do mundo. Eu era professora primária. Dava aulas para crianças de 6, 7 anos, ensinando as primeiras letras, os primeiros números. Via o brilho nos olhinhos delas quando descobriam que podiam ler uma palavra sozinhas. Isso me preenchia de um jeito que nada mais conseguia. Juntos, Roberto e eu criamos 3 filhos. Marina, a mais velha, que hoje tem 43 anos. Bruno, o do meio, com 40 anos. E Felipe, o caçula, com 37. Nossa vida nunca foi de luxos. Morávamos em uma casa simples de 3 quartos em um bairro tranquilo de classe média baixa. A casa tinha um jardim pequeno na frente, onde Roberto plantava rosas e jasmins. Ele dizia que as flores deixavam a vida mais leve. Aos domingos, sentávamos na varanda depois do almoço, tomando café e vendo as crianças brincarem na rua. Mas era um lar cheio de amor. Ou pelo menos era o que eu pensava. Criei meus filhos com carinho e disciplina. Marina era a estudiosa, sempre com o nariz enfiado nos livros. Bruno era o bagunceiro, vivia machucado de tanto jogar bola. Felipe era o carinhoso, o que vinha me abraçar toda noite antes de dormir. Eram diferentes entre si, mas eu amava cada um de um jeito único. Quando Marina se formou em administração, chorei de orgulho. Foi a primeira da família a ter um diploma universitário. Bruno seguiu para a área de tecnologia, sempre ligado em computadores e programas. Felipe escolheu engenharia, apesar de nunca ter sido muito aplicado nos estudos. Vi meus filhos crescerem, casarem, construírem suas próprias vidas, e mesmo à distância, sentia que éramos unidos. Natal, aniversários, almoços de domingo, estávamos sempre juntos. Até que Roberto morreu. Foi há 2 anos, uma tarde ensolarada de domingo, dessas que parecem eternas. Estávamos assistindo a um programa de auditório na televisão. Roberto riu de uma piada boba. Segundos depois, levou a mão ao peito e disse: "Lúcia, estou me sentindo estranho." Foram suas últimas palavras conscientes. O infarto foi fulminante. Chamei a ambulância, segui para o hospital, rezei cada segundo do caminho. Mas quando chegamos, já era tarde. Segurei a mão dele na maca ainda quente e prometi a mim mesma que continuaria forte. Pelos filhos, pela memória dele. O velório foi comovente. Os 3 filhos choraram. Marina segurou minha mão durante todo o enterro e disse com os olhos vermelhos: "A senhora não vai ficar sozinha, mãe. Vamos cuidar da senhora. O papai ia querer assim." Aquilo me confortou. Senti que, mesmo sem Roberto, eu ainda tinha minha família. Ainda tinha meus filhos e eles cuidariam de mim, assim como cuidei deles a vida inteira. Mas a vida tem um jeito cruel de nos mostrar quem realmente somos e quem são aqueles ao nosso redor. Os primeiros meses após a morte de Roberto foram nebulosos. Eu me movia pela casa como uma sombra. Preparava café para 2 por hábito e só quando olhava para a xícara vazia do outro lado da mesa é que me lembrava. Deixava a TV ligada no canal de esportes que ele gostava, mesmo sem assistir. À noite, abraçava o travesseiro dele,
que ainda guardava um traço fraco do cheiro do sabonete que usava. A solidão era um peso físico no peito. Marina começou a aparecer mais. No começo achei que era carinho, preocupação genuína. Ela trazia marmitas. A senhora precisa comer direito, mãe. Organizava meus remédios na caixinha de plástico. Perguntava sobre as contas de água e luz. Deixa que eu cuido disso, mãe. A senhora precisa descansar. Dizia com um sorriso que eu acreditava ser genuíno. Eu agradecia. Achava que tinha sorte de ter uma filha tão atenciosa. Bruno ligava de vez em quando. Morava em outra cidade, a 3 horas de distância, trabalhava em uma grande empresa de tecnologia e tinha 2 filhos pequenos. As conversas eram sempre breves. Tudo bem, mãe? Está se alimentando? Ótimo! Qualquer coisa me liga. Beijo! Eu entendia. Ele tinha uma vida corrida, responsabilidades. Não podia cobrar. Felipe era ainda mais distante. Solteiro, viajava muito a trabalho. Sempre em algum lugar diferente. Mandava mensagens curtas pelo WhatsApp. Oi, mãe, tudo bem? Eu também. Beijo! Nunca perguntava como eu realmente estava. Nunca ofereceu ajuda. Mas Marina estava ali. E isso, pensei, era o que importava. 3 meses após o funeral, Marina apareceu com uma proposta. Mãe, precisamos ir ao cartório. É sobre a herança do papai. Herança. A palavra soou estranha. Roberto não era rico. Deixou a casa no meu nome, uma pequena poupança de uns 30 mil reais e um terreno que ele havia comprado anos atrás, quando sonhávamos construir uma casa de campo. Nunca construímos. A vida foi acontecendo. Filhos para criar, contas para pagar. E o terreno ficou lá, esquecido, esperando um sonho que nunca se realizou. Precisa mesmo ir agora, filha? Não posso esperar um pouco mais? Mãe, essas coisas são chatas, mas precisam ser feitas. Se deixar para depois, fica tudo mais complicado. Imposto, burocracia. É melhor resolver logo. Concordei. Marina entendia dessas coisas. Ela sempre foi organizada, responsável. Confiei. Foi meu primeiro erro. No cartório, havia papéis por todo lado. Documentos, carimbos, assinaturas. O tabelião era um homem idoso de óculos grossos que falava depressa, usando termos que eu não entendia. Inventário, partilha, usufruto. Palavras que pareciam importantes, mas que me deixavam confusa. Marina explicava. Ou melhor, parecia explicar. Falava rápido, apontava para parágrafos nos documentos, sorria para o tabelião como se tudo fosse simples. É só assinar aqui, mãe, e aqui, e aqui. Mas o que estou assinando exatamente é a organização da herança, para evitar problemas com impostos lá na frente. Confia em mim, mãe. Eu só quero o melhor para a senhora. Confiei. Assinei todos os papéis que ela colocou na minha frente, um atrás do outro, sem ler direito, porque era minha filha, porque ela estava me ajudando. Ou era o que eu pensava. 2 semanas depois, Marina voltou à minha casa. Dessa vez não veio sozinha. Trouxe o marido, Rodrigo. Ele era advogado, um homem de terno sempre bem passado e olhar calculista. Nunca gostei muito dele. Roberto também não gostava. Esse aí tem olho de tubarão, dizia meu marido. Mas Marina o amava, então aceitei. Sentaram-se à mesa da cozinha. A mesma mesa onde servíamos café da manhã em família por décadas. A mesma onde Marina fazia lição de casa na infância. A mesma onde Roberto anunciou que havia comprado o terreno, sonhando alto com a casa de campo. Mãe, precisamos conversar, Marina começou. Sua voz estava estranha, formal, distante. Meu coração apertou. Conhecia esse tom. Era o tom que ela usava quando criança, quando quebrava algo e tentava esconder. O que foi, filha? Rodrigo pigarreou ajeitando os óculos. Dona Lúcia, é sobre a casa. A casa? Sim, Marina e eu estamos pensando em nos mudar para cá. Olhei para Marina, esperando que ela negasse, que dissesse que Rodrigo estava brincando. Mas ela apenas desviou o olhar, mexendo nas unhas. Mudar para cá? Mas esta é minha casa. Claro, mãe. Marina disse rapidamente, forçando um sorriso que não chegou aos olhos. Mas pensa só. A senhora aqui sozinha, nesta casa grande, com escadas, jardim para cuidar.
É perigoso. E se a senhora cair? E se passar mal e não tiver ninguém por perto? Eu estou bem, Marina. Não sou inválida. Hoje a senhora está. Mas e amanhã? E daqui a 1 ano? Rodrigo interveio, usando aquele tom de advogado que irrita até a alma. Dona Lúcia, pensamos em uma solução boa para todos. A senhora pode ir morar em um apartamento menor, mais prático, sem escadas, sem jardim para cuidar. Nós assumimos a casa, cuidamos de tudo. A senhora não precisa se preocupar com manutenção, IPTU, conta de luz alta. Fica tudo mais fácil. Mas esta é minha casa, repeti, sentindo as palavras saírem fracas, quase sussurradas. Eu e Roberto construímos esta casa, criamos nossos filhos aqui. E foi lindo, mãe, mas agora é hora de seguir em frente. A vida muda, as necessidades mudam. Marina falou como se estivesse sendo razoável, como se estivesse me fazendo um favor. Eu não quero sair daqui. Mãe, não seja teimosa. Teimosa. A palavra me cortou. Eu não estava sendo teimosa. Estava defendendo o meu lar. Tecnicamente, mãe, Marina continuou, e sua voz ficou mais firme, mais fria. A casa agora está no nome da família. Lembra que organizamos a herança no cartório? Tudo certinho, legal. É melhor assim, para todos. Meu mundo desabou naquele instante. O que você quer dizer com no nome da família? Rodrigo puxou uma pasta cheia de documentos. Papéis grampeados, carimbados. Mostrou páginas e mais páginas enquanto falava em juridiquês. Explicou que eu havia concordado em transferir parte dos bens para os filhos em vida, para evitar impostos futuros de herança. Disse que era comum, que muitas famílias faziam assim, mas eu não sabia que isso significava perder minha casa. Não está perdendo, mãe. Está dividindo, fazendo o que é justo, Marina disse, agora impaciente. Aliás, deveria agradecer. Estamos tirando esse peso das suas costas. Peso? Minha casa é um peso? Mãe, a senhora está sendo dramática. Dramática. Essa palavra me cortou mais fundo que qualquer faca. Tentei argumentar. Tentei explicar que não entendia o que estava assinando, que confiava nela, que nunca imaginei que minha própria filha me enganaria. Mas Rodrigo foi inflexível. Mostrou as assinaturas. Minha letra, minha digital. Tudo parecia legal. Tudo parecia correto. A senhora assinou de livre e espontânea vontade, Dona Lúcia. Está tudo registrado. Livre e espontânea vontade. Que piada cruel. Nos dias seguintes, tentei falar com Bruno e Felipe. Precisava de apoio. Precisava que alguém visse que isso estava errado. Liguei para Bruno. Ele atendeu distraído com barulho de criança chorando ao fundo. Mãe, agora não é uma boa hora. Posso te ligar depois? Bruno, é importante. É sobre a casa. Marina quer... Mãe, eu confio na Marina. Ela sempre foi a mais responsável de nós três. Se ela diz que é o melhor, deve ser. Desculpa, preciso desligar. O Gabriel está chorando. E desligou. Tentei Felipe, mandei mensagens. Liguei várias vezes. Ele nunca atendia. Quando finalmente respondeu 3 dias depois, foi só para dizer: Mãe, estou no meio de um projeto importante. A gente conversa quando eu voltar da viagem. Voltar nunca aconteceu. Percebi então que estava sozinha. Marina começou a pressionar com mais força. Aparecia com catálogos de apartamentos pequenos. Olha este aqui, mãe. 1 quarto, sala, cozinha americana. Perfeito para pôr a senhora. E fica perto de um mercado, da farmácia. Super prático. Trazia corretores sem avisar. Eu abri a porta e lá estava um estranho de terno querendo fazer uma visita rápida para avaliar o imóvel. Marina sorria ao lado como se tudo fosse normal. Comecei a me sentir invisível na minha própria casa. Uma noite, 2 meses depois daquela conversa fatídica, Marina chegou com caixas de mudança. Empilhou-as na sala. O que é isso? Perguntei assustada. Caixas de mudança, mãe. Já encontramos um apartamento perfeito para a senhora. Perto daqui, bem localizado. Já até fechamos o aluguel. A senhora pode começar a separar suas coisas. Marina, eu não concordei com isso. Mãe, a senhora está dificultando tudo para todo mundo. Nós estamos tentando ajudar. Por que não pode facilitar um pouquinho? Facilitar?
Vocês estão me expulsando da minha casa! Ela suspirou, exasperada, como se estivesse lidando com uma criança teimosa e irracional. Não é expulsão, é uma mudança. É para o bem da senhora. A senhora vai ver, vai se adaptar rapidinho. E nós vamos visitá-la sempre, prometo. Mentiras. Tudo eram mentiras. Mas eu estava cansada. Cansada de lutar sozinha. Cansada de tentar explicar o óbvio. Cansada de ser ignorada pelos próprios filhos. Então parei de resistir. 2 semanas depois, mudei-me para o apartamento. Era minúsculo. Um quarto apertado onde mal cabia minha cama de casal. Uma sala que comportava apenas um sofá velho que Marina gentilmente me deu. Uma cozinha do tamanho de um armário, onde eu batia o cotovelo toda vez que tentava cozinhar. As paredes eram brancas, frias, sem vida. Cheiravam a tinta fresca e mofo. Não havia jardim. Não havia a varanda ensolarada onde Roberto e eu tomávamos café nas manhãs de domingo. Não havia o barulho familiar da porta da cozinha que rangia, que ele sempre prometeu consertar, mas nunca consertou. Não havia nada que fosse meu. Marina ajudou na mudança, mas sempre apressada. Preciso ir, mãe. As crianças têm natação. Preciso ir, mãe. Rodrigo está me esperando. Preciso ir, mãe. Tenho compromisso. Sempre precisava ir. Bruno mandou uma mensagem educada. Espero que esteja se adaptando bem, mãe. Qualquer coisa, me liga. Mas nunca ligou para saber como eu estava de verdade. Felipe nem isso. Silêncio total. Passei os primeiros dias naquele apartamento em absoluto silêncio. Sentava na única janela pequena que dava para a rua movimentada e chorava. Chorava por Roberto, que morreu sem saber que nossa filha faria isso comigo. Chorava pela casa que construímos com tanto sacrifício. Chorava pela família que pensei ter, que se revelou uma ilusão. À noite, o silêncio era ensurdecedor. Não havia o som dos grilos do jardim. Não havia o latido do cachorro do vizinho, o senhor Ademir, que sempre me irritava, mas que agora me fazia falta. Havia apenas o barulho de carros lá embaixo, buzinas e às vezes o grito de alguma briga de casal do apartamento ao lado. Me sentia enterrada viva. Pensei em desistir. Pensei em apenas parar, deixar a vida me levar. Afinal, o que eu tinha? Ninguém ligava para mim. Meus filhos haviam me descartado como se eu fosse um móvel velho. E sem Roberto ao meu lado, qual era o sentido? Mas então, numa terça-feira comum, algo aconteceu que mudaria tudo. Eu estava na cozinha minúscula, tentando preparar um chá. Minhas mãos tremiam. Não conseguia nem abrir o pacote de camomila. A tristeza havia se tornado tão pesada que paralisava até os gestos mais simples. Foi quando meu celular vibrou na mesa. Uma mensagem de Marina. Meu coração deu um pulo. Talvez ela estivesse com saudade. Talvez tivesse percebido o erro. Talvez quisesse se desculpar. Cliquei sem pensar. E percebi, tarde demais, que não era uma mensagem para mim. Era um áudio, longo, 1 minuto e 40 segundos. E ela não estava falando comigo. Estava falando com alguém. Pela conversa, deduzi que era uma amiga, ou talvez a prima dela, a Renata. Hesitei. Deveria ouvir? Mas a curiosidade, ou talvez a esperança de ouvir algo bom, me venceu. Apertei o play. A voz da minha filha preencheu o apartamento vazio. Renata, nem te conto. Finalmente conseguimos tirar minha mãe de lá. Graças a Deus, a casa já é nossa. Rodrigo já está vendo com o corretor quanto vale no mercado. Segundo ele, se vendermos agora, dá uns 400 mil fácil. Dá para comprar aquele apartamento na praia que sempre sonhamos, sabe? E ainda sobra uma grana boa. Meu sangue gelou, mas o áudio continuou. Minha mãe nem desconfia de nada. Ela é tão ingênua. Coitada, né? Mas fazer o quê? A vida é assim, cada um por si. Ela viveu a vida dela, aproveitou. Agora é a minha vez. E, sinceramente, ela nem precisa de uma casa grande. Aquele apartamentinho é perfeito para uma pessoa da idade dela. Até facilitou a vida dela, se for ver bem. E então, o pior. Uma risada, leve, despreocupada, quase alegre, como se tudo aquilo, me enganar, me roubar, me expulsar de casa,
fosse apenas um inconveniente resolvido. O celular escorregou da minha mão e caiu no chão com um baque seco. Fiquei ali, paralisada, enquanto o áudio terminava e o silêncio voltava. Minha filha, minha primogênita, a menina que embalei no colo, a criança que ensinei a ler, a adolescente que consolei em cada decepção amorosa, a adulta em quem confiei cegamente. Havia me traído, havia me manipulado, havia roubado minha casa, a casa que eu e Roberto construímos suando cada tijolo, e estava rindo. Rindo da minha ingenuidade. As lágrimas vieram, quentes, amargas, violentas. Chorei como nunca havia chorado antes. Nem quando minha mãe morreu, nem quando Roberto teve um infarto. Esta dor era diferente. Era a dor da traição, da humilhação, do amor não correspondido. Chorei até não ter mais lágrimas. E então, no meio daquele desespero, algo mudou. A dor começou a se transformar. Lentamente, a tristeza deu lugar à raiva. E a raiva, por sua vez, começou a dar lugar a algo que eu não sentia há muito tempo: clareza. Eu não podia deixar isso assim. Não deixaria. Levantei-me do chão, peguei o celular com as mãos ainda trêmulas. Ouvi o áudio novamente. Dessa vez, prestando atenção em cada palavra, cada risada, cada revelação. Marina havia confessado tudo: a manipulação, a venda planejada da casa, a mentira sobre estar me ajudando. E eu tinha a prova. Comecei a pensar. A engrenagem mental, parada há meses pela depressão, voltou a funcionar. Eu era professora. Havia ensinado por décadas. Ensinei crianças a pensar, a resolver problemas, a não desistir diante de dificuldades. Era hora de aplicar isso na minha própria vida. Lembrei-me de um velho amigo de Roberto, Dr. Álvaro Menezes, advogado aposentado, morava 2 ruas acima da minha antiga casa. Um homem sério, de óculos grossos e cabelo completamente branco, mas com uma mente afiada como navalha. Ele e Roberto jogavam xadrez todo sábado à tarde durante anos. Roberto o considerava quase um irmão. No funeral, Dr. Álvaro me abraçou e disse: "Lúcia, qualquer coisa que precisar pode me procurar." Roberto foi um dos melhores amigos que tive. Na época, agradeci sem dar muita importância. Mas agora, aquelas palavras voltaram à minha mente. Na manhã seguinte, com o celular ainda segurando o áudio, liguei para ele. "Dr. Álvaro, aqui é Lúcia. Lúcia, esposa do Roberto." "Lúcia, que surpresa boa ouvir sua voz!" Ele parecia genuinamente feliz. "Como está? Soube que se mudou." Dr. Álvaro, estou precisando de ajuda. Ajuda urgente!" O tom da minha voz deve ter transmitido o desespero, porque ele imediatamente ficou sério. "O que houve?" Respirei fundo e contei tudo. Sobre Marina e Rodrigo, sobre os documentos que assinei sem entender, sobre a pressão para sair de casa, sobre o apartamento minúsculo e, finalmente, sobre o áudio. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Quando o Dr. Álvaro finalmente falou, sua voz estava dura. "Lúcia, você ainda tem cópia desses documentos que assinou?" "Tenho." "Marina me deixou uma pasta com cópias." "Ótimo. E esse áudio está salvo?" "Está no meu celular." "Não apague de jeito nenhum. Faça backup. Mande para o seu e-mail." "Isso é evidência crucial." Ele fez uma pausa. "Lúcia, traga essa documentação aqui amanhã. Vou dar uma olhada. Mas pelo que você me contou, isso tem cheiro de coação e dolo. E isso, minha querida, é passível de anulação judicial." Pela primeira vez em meses, senti uma fagulha de esperança. "Obrigada, Dr. Álvaro. Não me agradeça ainda. Vamos ter trabalho pela frente. E vai ser doloroso, porque significa confrontar sua filha na justiça. Você está preparada para isso?" Olhei ao redor do apartamento minúsculo. As paredes brancas, a janela pequena, o sofá velho que Marina generosamente me deu como se fosse um favor. "Estou." Na manhã seguinte, arrumei todos os documentos na pasta que Marina havia me dado. Peguei o ônibus, não tinha mais carro. Roberto havia vendido o nosso anos atrás quando paramos de dirigir e fui até a casa do Dr. Álvaro. Ele morava em um sobrado antigo e charmoso,
com jardim cheio de árvores frutíferas e uma varanda de madeira. O interior cheirava ali a livros velhos e café fresco. Estava exatamente como eu lembrava das vezes em que fui lá com Roberto. Dr. Álvaro me recebeu com um abraço apertado. Sente-se, Lúcia. Vou preparar um café e olhamos isso com calma. Sentamos na sala repleta de estantes de livros. Ele colocou os óculos de leitura e começou a examinar os papéis. Lia devagar, anotando coisas em um bloquinho amarelo. Seu rosto ia ficando cada vez mais sério. Depois de 40 minutos, ele tirou os óculos e me encarou. Lúcia, isso aqui não está certo. Não está certo nem um pouco. Meu coração disparou. O que você quer dizer? Esses documentos são legais na forma, mas fraudulentos no conteúdo. Você foi induzida ao erro. Assinou algo pensando que era uma coisa, mas na verdade era outra completamente diferente. Isso se chama dolo. Vício de consentimento. É motivo para a anulação do ato jurídico. Anulação? Sim. Podemos pedir judicialmente que esses documentos sejam anulados. Que tudo volte como era antes. A casa voltaria para o seu nome. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Isso é possível mesmo? É, mas não vai ser fácil, Lúcia. Vamos ter que provar que houve má fé, que você foi enganada. E esse áudio que você tem é ouro puro. Nele, sua filha confessa claramente a intenção de vender a casa e ficar com o dinheiro. Confessa que você não desconfia de nada. Isso é prova de dolo. Ele pegou minha mão que tremia. Mas você precisa entender. Isso significa processar sua filha. Significa uma batalha judicial que pode durar meses, talvez mais de um ano. Significa exposição, dor, confronto. Você está preparada para isso? Pensei em Marina, na menina que segurei no colo, na criança que me chamava de mamãe com aquela vozinha doce, na adolescente que dividia comigo seus sonhos, mas então pensei na adulta que ela se tornou, na mulher que me enganou, me humilhou, me roubou, na voz rindo no áudio, debochando da minha ingenuidade. Eu quero minha casa de volta, Álvaro. E quero que ela saiba que não pode fazer isso impunemente. Ele assentiu, com um brilho de orgulho no olhar. Então vamos lutar. Roberto ficaria orgulhoso de você. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Dr. Álvaro entrou com uma ação judicial para anular a transferência de bens. O processo era complexo. Precisamos de laudos periciais para provar que eu não tinha capacidade de entender plenamente o que estava assinando. Não por demência, mas por falta de assessoria jurídica adequada e por ter sido deliberadamente enganada. Precisamos de testemunhas que confirmassem minha relação com a casa. Quanto tempo morei ali, o vínculo emocional. Vizinhos antigos testemunharam a meu favor. A dona Célia, que morava na esquina há 30 anos, disse ao juiz: Dona Lúcia sempre cuidou daquela casa como se fosse um filho. Ver o que fizeram com ela é de partir o coração. O senhor Ademir, o do cachorro barulhento, disse: aquela casa é a cara da Lúcia e do Roberto. Eles construíram aquilo com as próprias mãos praticamente. Tirar ela de lá foi uma crueldade. Mas o mais importante foi o áudio. Doutor, Álvaro conseguiu uma perícia que autenticou a gravação. Confirmou que era realmente a voz de Marina. E o conteúdo, bem, o conteúdo falava por si. Quando Marina foi notificada da ação judicial, o inferno desabou. Ela me ligou aos gritos. Como a senhora pôde fazer isso? Processar a própria filha? A senhora perdeu a cabeça? A senhora está louca? Respirei fundo. Minha voz saiu calma, firme. Uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Não, Marina. Estou lúcida. Pela primeira vez em muito tempo, estou lúcida. Eu estava tentando ajudar a senhora, fazer o melhor para todo mundo. Ajudar? Você me enganou, me manipulou, me roubou e riu disso. Houve um silêncio do outro lado. Do que a senhora está falando? Do áudio, Marina. O áudio que você mandou por engano, onde você ri da minha ingenuidade, onde diz que a casa já é sua e que vai vender, onde confessa que me enganou. Outro silêncio, mais longo, pesado. Eu não quis dizer daquele jeito. Foi mal interpretado. Mal interpretado?
Você disse textualmente que eu sou ingênua e que não desconfio de nada, que a casa já é sua, que vai vender e comprar um apartamento na praia. Mãe, não me chame de mãe. Uma mãe não faria o que você fez com a própria mãe. Ela começou a chorar. Ou fingir que chorava, não sei. Mãe, por favor, a gente pode resolver isso em família. Não precisa de justiça, de advogado. Você teve meses para resolver em família. Escolheu me enganar. Eu vou devolver a casa, prometo. Agora é tarde. A justiça vai decidir. Ela mudou de tática. A voz ficou gelada, cortante. A senhora vai se arrepender disso. Vai destruir a família. Bruno e Felipe vão ficar do meu lado. Se ficarem, problema deles. Eu já não tenho mais família mesmo. E desliguei. Como Marina previu, Bruno ficou do lado dela. Me ligou, constrangido, mas firme. Mãe, a senhora está exagerando. Marina errou, sim, mas processar. Isso não se faz, a gente é família. Família não rouba, Bruno. Mãe, não foi roubo. Foi mal entendido. Mal entendido é esquecer de comprar pão. Roubar a casa da própria mãe não é mal entendido. Ele suspirou. Eu não vou tomar partido, mas acho que a senhora está errada. Você tem direito de achar. Felipe, como sempre, sumiu. Não atendia. Não respondia. Simplesmente desapareceu. Fiquei sozinha. Mas dessa vez a solidão era diferente. Não era vazia. Não era sufocante. Era libertadora. Porque pela primeira vez na vida eu estava lutando por mim. Não pelos filhos. Não pelo marido. Por mim. Durante o processo comecei a me redescobrir. Voltei a dar aulas particulares. Nada formal, apenas alfabetização para crianças do bairro que tinham dificuldade na escola. Cobrava barato. Às vezes nem cobrava. Mas me fazia bem. Ver os olhinhos daquelas crianças brilhando quando conseguiam ler a primeira palavra sozinhas. Aquilo me lembrou porque me tornei professora. Lembrou porque a vida valia a pena. Conheci Dona Irene, uma vizinha do prédio. Ela tinha 72 anos, era viúva, baixinha, rechonchuda, com cabelos brancos presos num coque. Tinha um senso de humor afiado e uma língua ainda mais afiada. Bateu na minha porta uma tarde. Você é a nova, né? Sou a Irene do 304, trouxe bolo. Era bolo de fubá. Comemos juntas, tomando chá. Conversamos por horas. Ela também havia perdido o marido. Também se sentia sozinha às vezes. Mas tinha uma força de viver que me inspirava. Lúcia, ela disse certa vez quando contei minha história. Você sabe qual é o problema das famílias hoje? Ninguém mais sabe o que é gratidão. Todo mundo acha que merece tudo. Esquecem que os pais se sacrificaram. É verdade. Mas você vai sair dessa. Eu sei. Tem fogo nos olhos. Já vi muita gente desistir na vida. Você não é dessas. Ela estava certa. Passei a ir na casa dela toda a tarde. Tomávamos chá, conversávamos, ríamos. Ela me contava histórias absurdas da juventude, me ensinava receitas antigas. Virou minha melhor amiga, minha família de verdade. 7 meses e meio depois de entrar com o processo, saiu a sentença. Dr. Álvaro me ligou numa quinta-feira à tarde. Eu estava dando aula para a pequena Júlia, uma menina de 7 anos que tinha dificuldade com as sílabas complexas. Lúcia, saiu. Meu coração quase parou. E? Você ganhou. Comecei a chorar, ali mesmo na frente da Júlia, que me olhou assustada. A juíza determinou que a transferência foi feita mediante dolo e erro substancial. Anulou os documentos. A casa volta ao seu nome. Marina foi condenada a devolver as chaves imediatamente e a pagar custas do processo. Eu ganhei? Você ganhou, Lúcia. Justiça foi feita. Chorei tanto que a mãe da Júlia precisou vir buscar a menina mais cedo. Mas eram lágrimas de alívio, de justiça, de vitória. Voltei para minha casa numa tarde quente de setembro. O portão estava trancado. Marina havia trocado a fechadura, claro, mas eu tinha a ordem judicial. O oficial de justiça abriu. Pisei no jardim e quase chorei novamente. As rosas de Roberto estavam mortas. O gramado alto e cheio de mato. A pintura da fachada descascando. Marina não havia cuidado de nada, mas era minha casa.
Entrei devagar, como se estivesse visitando um lugar sagrado. O cheiro era diferente. Marina havia mudado móveis, trocado cortinas, pintado paredes, mas a essência ainda estava lá. As marcas na parede da cozinha onde medíamos a altura das crianças. O azulejo rachado que nunca consertamos. A porta da varanda que rangia. Sentei-me na varanda, no mesmo lugar onde Roberto e eu tomávamos café aos domingos, e respirei fundo. Estava em casa. Finalmente. 2 dias depois, Marina apareceu. Eu estava no jardim, tentando salvar o que restava das rosas quando ouvi a campainha. Levantei, limpei a terra das mãos e fui abrir. Lá estava ela, pálida. Olhos inchados e vermelhos, cabelo despenteado. Parecia ter envelhecido 10 anos em menos de 1. Mãe, não disse nada. Apenas a encarei. Deixei o silêncio pesar. Eu preciso falar com a senhora. Considerei fechar a porta. Considerei mandar ela embora. Mas algo em mim, talvez a professora que sempre fui, que sempre acreditou em segundas chances, que sempre quis ensinar, me fez dar um passo para o lado. Entre. Sentamos na sala. A mesma sala onde, meses atrás, ela havia me dito que eu estava sendo dramática. Marina olhava para as próprias mãos, entrelaçando e desentrelaçando os dedos nervosamente. Eu estraguei tudo, não foi? Foi. A palavra saiu seca, sem rodeios. Ela ergueu os olhos e vi lágrimas genuínas desta vez. Mãe, eu não sei o que deu em mim. Rodrigo ficava me pressionando. Dizia que precisávamos de uma casa melhor, que a senhora não precisava de tanto espaço. E eu escutei. Eu fui fraca. Você não foi fraca, Marina. Você foi cruel, calculista, mentirosa. Ela soluçou. Eu sei, e não consigo nem me olhar no espelho. Devia ter pensado nisso antes. Eu sei que errei feio. Mas, mãe, eu sou sua filha. A senhora não pode me perdoar? Olhei para ela, para o rosto manchado de lágrimas, para a mulher quebrada na minha frente, e senti nada, nem raiva, nem pena, apenas um vazio imenso. Perdoar? Repeti a palavra lentamente. Marina, você sabe o que é perdão? Perdão não é esquecer. Não é fingir que nada aconteceu. Perdão é liberar a mágoa, mas não significa voltar a confiar. Mãe, eu posso reconstruir essa confiança. Juro que posso. Pode até tentar, mas vai levar anos, talvez décadas. Talvez nunca consiga. Ela chorou mais forte. Eu mereço todo o desprezo. Não é desprezo, Marina. É decepção. É a constatação de que minha filha, que criei com tanto amor, é capaz de fazer algo tão vil. Eu traí a senhora, traí a memória do papai. Traiu. O silêncio caiu pesado entre nós. Depois de longos minutos, Marina se levantou. Eu vou embora. Mas quero que saiba que vou passar o resto da vida tentando me redimir. Não faça isso por mim. Faça por você. Olhe no espelho e veja quem você se tornou. E decida se é essa pessoa que quer ser. Ela acenou engolindo o choro e caminhou até a porta. Antes de sair, parou. A senhora pode me perdoar um dia? Respirei fundo. Talvez, mas não hoje, não amanhã, talvez nunca. E você vai ter que viver com essa incerteza. Ela assentiu e saiu. Fechei a porta e encostei nela, deixando as próprias lágrimas finalmente caírem. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de fechamento. Hoje, passaram-se 8 meses desde aquele dia. Marina tenta, manda mensagens curtas. Bom dia, mãe, como está? Vi que vai chover hoje, não esqueça o guarda-chuva. Eu respondo. Educada, breve, mas sem abrir espaço para mais. Ela apareceu aqui 2 vezes. Trouxe flores uma vez. Ofereceu ajuda com o jardim na outra. Aceitei as flores, mas recusei a ajuda. Não estou pronta. Talvez nunca esteja. Bruno me ligou meses depois do julgamento. Constrangido, quase sem voz, pedindo desculpas por não ter me apoiado. Disse que percebeu o erro, que estava cego. Aceitei as desculpas. Mas a relação não é mais a mesma. Conversamos de vez em quando. Superficialidades. Nunca sobre o que aconteceu.
É como se houvesse uma parede de vidro entre nós. Dá para ver, mas não para tocar. Felipe apareceu do nada há um mês. Bateu na porta num sábado. Disse que estava passando pela cidade e quis me ver. Ofereci café. Conversamos sobre amenidades. Ele não pediu desculpas. Não mencionou nada sobre o ocorrido. E eu não cobrei. Alguns laços simplesmente se desfazem. E está tudo bem. Hoje, meu jardim está florido novamente. Plantei novas rosas, as favoritas de Roberto. Plantei também jasmins, lavandas, margaridas. Toda manhã acordo cedo, tomo café na varanda e cuido das plantas. Converso com elas. E às vezes converso com Roberto. Olha só, amor, consegui. Não foi fácil, mas consegui. Imagino ele sorrindo, orgulhoso. Dona Irene vem me visitar toda semana. Agora que voltei para casa, ela traz bolos, tortas, quitutes. Sentamos na varanda, tomamos chá, rimos, falamos da vida. Ela é mais família para mim do que meus próprios filhos foram nos últimos anos. Você virou minha irmã mais nova, Lúcia. Ela disse outro dia rindo. Irmã? Você só tem 4 anos a mais que eu. Exatamente. Irmã mais nova. Rimos juntas. Voltei a dar aulas. Não apenas particulares. Consegui um trabalho voluntário numa ONG que alfabetiza adultos. 2 vezes por semana, ensino pessoas de 40, 50, 60 anos a ler e escrever. Ver um senhor de 65 anos chorando ao conseguir ler o próprio nome pela primeira vez, isso me lembra por que estou viva. A vida vale a pena quando você se permite recomeçar. Há algumas semanas encontrei um diário antigo de Roberto. Estava guardado numa caixa no armário. Ele escrevia esporadicamente, nada muito elaborado. Mas havia uma entrada da época em que compramos o terreno que me fez chorar. Hoje comprei um terreno. Lúcia ficou tão feliz. Sonhamos com uma casa de campo, um lugar para descansar quando estivermos velhos. Sei que talvez nunca construamos. A vida é assim, cheia de planos que não se realizam. Mas o importante é sonhar junto. Estar ao lado dela é tudo o que preciso. Segurei o diário contra o peito e chorei. Ele estava certo. Nunca construímos a casa de campo, mas construímos algo maior, uma vida, uma família, mesmo que essa família tenha me decepcionado no final. E agora, reconstruo sozinha. Às vezes, sento na varanda ao entardecer e reflito sobre tudo. Perdi meu marido, quase perdi minha casa, perdi a ilusão de que minha família era perfeita, perdi a ingenuidade, a confiança cega. Mas ganhei algo precioso. Eu mesma. Ganhei a coragem de lutar quando todos me diziam para aceitar. Ganhei a força de dizer não quando me pressionaram a dizer sim. Ganhei a sabedoria de entender que amor de verdade não humilha, não rouba, não engana. Ganhei a liberdade de escolher quem merece estar ao meu lado. Hoje, aos 68 anos, com cabelos completamente brancos e rugas que contam cada batalha que travei, olho para o horizonte e vejo possibilidades. Vejo recomeços. Vejo que não é tarde para lutar por si mesma, para defender o que é seu, para exigir respeito. Marina ainda tem um longo caminho pela frente se quiser reconquistar minha confiança. Não sei se conseguirá. Não sei se realmente quer. Não sei se eu quero. Mas sei que, independentemente do que acontecer com ela, eu vou ficar bem. Porque aprendi que família não é quem compartilha o mesmo sangue. Família é quem fica quando tudo desmorona. É quem estende a mão quando você está no chão. É quem chora suas lágrimas e comemora suas vitórias. Dona Irene é família. As crianças que ensino são família. Os vizinhos que testemunharam a meu favor são família. E se não houver ninguém, se você estiver completamente sozinha, sem ninguém para estender a mão, então você levanta sozinha, sacode a poeira e segue em frente, porque você é mais forte do que imagina. Às vezes o destino nos tira tudo para mostrar o que realmente importa. E o que importa não são casas, não são bens, não são heranças ou documentos carimbados. O que importa é dignidade, é respeito. É a capacidade de olhar no espelho e reconhecer quem você é e gostar dessa pessoa. Hoje,
olho no espelho e vejo uma sobrevivente. Vejo uma mulher que foi traída, humilhada, roubada, mas que não se deixou destruir. Vejo cicatrizes, mas também vejo força. E isso ninguém pode me tirar. Se você gostou dessa história, clique no próximo vídeo. Lá tem mais um drama com uma reviravolta surpreendente. E lembre-se, sua história também merece ser contada. Nunca deixe que ninguém te faça sentir menos do que você é. Você merece respeito. Você merece dignidade. Você merece lutar por si mesmo. Até a próxima. E que você nunca precise passar pelo que passei, mas se passar, que tenha a coragem de lutar. Mensagem final de Lúcia. Obrigada por ter me ouvido até aqui. Sei que minha história é dolorosa. Sei que mexe com feridas que muitos de vocês talvez carreguem. Talvez você tenha sido traído por quem amava. Talvez tenha sido esquecido, descartado, usado. Talvez tenha dado tudo de si e recebido ingratidão em troca. Se esse é o seu caso, quero que saiba de algo muito importante. Você não está sozinho. E mais importante ainda, você é mais forte do que imagina. Não desista. Não aceite migalhas de quem deveria te dar o mundo. Não se cale quando a injustiça bater à sua porta. Não baixe a cabeça para quem deveria te honrar. Lute. Reconstrua-se. Floresça das cinzas. A vida é curta demais para viver nas sombras de quem te colocou lá. Seja a luz da própria história. Eu, Lúcia, aos meus 68 anos, aprendi isso da maneira mais dolorosa possível. Mas aprendi. E hoje sou livre. Livre da culpa. Livre da ilusão. Livre para ser quem sempre fui, mas esqueci no meio do caminho. Uma mulher digna, forte e merecedora de respeito. Você também é. Nunca esqueça disso. Um abraço de quem entende a dor, mas escolheu a esperança. Lúcia.